Boa noite! Live de hoje sobre mapeamento genético. Será que genética é mesmo destino? Vamos descobrir hoje, nessa live, que a minha convidada é Mariane Machado, que fez todo o painel genético dela comigo e a gente decifrou todos os segredos dessa genética maravilhosa que eu sempre disse que ela tinha e ela dizia, não, minha genética não é boa não, é porque eu sou muito esforçada. Mas verdade, gente, ela é esforçada sim, mas ela tem uma genética sim que a favorece, tá? E a gente vai conversar sobre isso nessa live de hoje, que eu já tô mandando aqui o aviãozinho para todo mundo que eu conheço aqui da minha lista, porque essa live vai ser muito esclarecedora, que a gente vai decifrar, vai quebrar muitos mitos sobre mapeamentos genéticos. Se é sentença, se não é sentença, se faz diferença ter uma genética abençoada mesmo ou não. Eu vou pedir com carinho que vocês também encaminhem, mandem o aviãozinho aqui para as pessoas que vocês queiram que assistam, que tem dúvida sobre esse tipo de exame, que é o mapeamento genético, que é muito interessante. Eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito de trabalhar com mapeamento genético, porque esclarece muita coisa pra gente, sabe? Então eu gosto bastante. Deixa eu ver se a nossa convidada já está aqui para eu convidá-la a entrar. Já começar fazendo uma introduçãozinha sobre genética e epigenética, tá? Que tem diferença, que é importante que vocês que estão aqui na live, vocês entendam sobre isso. Ela toda de óculinho. Eu vou já botar meus óculos também para parecer mais intelectual. É para eu enxergar as minhas anotações direitinho. Muito bem. Gente, ela é linda de óculos, ficou maravilhosa. Deixa eu Boa fazer essa noite, gente. E aí também não precisa pôr muito filtro, entendeu? verdade. Vou fazer só uma introdução aqui, falar um pouquinho sobre genética e epigenética, para quem está aqui na live entender um pouquinho o que é e a gente começa a desenrolar os assuntos que a gente já combinou aqui, tá? Gente, primeira coisa, o mapeamento genético vai mostrar pra gente as nossas predisposições. Por exemplo, no meu mapeamento genético consta que eu tenho predisposição a desenvolver intolerância à lactose e intolerância à proteína do leite. Isso quer dizer que eu já sou intolerante? Não. Isso não quer dizer que eu já sou intolerante, quer dizer que eu tenho uma maior facilidade para ser mais sensível à proteína do leite e a ter a intolerância à lactose, tá? O que é que vai designar se eu vou ter ou não a intolerância à lactose? A minha epigenética. Se eu sou uma pessoa que eu já tenho isso na minha genética e eu ficar me expondo muito, consumir muito lácteos todo dia, o tempo todo, a minha predisposição vai fazer com que eu tenha essa intolerância e essa sensibilidade à proteína do leite mais rapidamente do que uma pessoa, por exemplo, que não tenha. Uma pessoa que não tenha essa predisposição pode desenvolver, mesmo sem ter, se ela exagerar muito. Que a gente vai até dar o exemplo da Mari, porque a Mari não tem predisposição nenhuma para ter sobrepeso, por exemplo. Só que ela estava numa epigenética tão maluca, comendo demais e tal, que ela estava ficando com sobrepeso. Ela estava com a gordura acumulada na região da barriga, mesmo sem ela ter essa predisposição a sobrepeso, entendeu? Então, assim, genética é aquele código que está ali no nosso genes. A gente não consegue mudar. A epigenética é o nosso estilo de vida. A gente consegue mudar dependendo do nosso estilo de vida, certo? Mais ou menos por aí. Agora, Mari, se apresente, diga quem é você. Oi, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Mari, sou estudante de nutrição, estou no quinto período e sou amiga da Carlinha. A gente se conheceu aqui pelo Instagram, né? E nos identificamos que nós duas somos low carbers, gostamos da estratégia low carb. Enfim, né? E sempre gostei desse assunto de nutrição, tanto que vinha entrar no curso, né, agora, na faculdade. E, bom, sobre o teste genético, gente, quando a Carinha começou a trabalhar com isso, né, eu fiquei muito interessada em fazer, né, porque gosto dessas coisas e porque eu também tinha algumas queixas que eu queria saber o que era, né? Então, por exemplo, o meu sono, que eu dormia muito pouco,
algumas questões com alimentação, o meu intestino. Então, eu queria fazer o teste genético para ver se eu descobria alguma coisa e também por muita curiosidade, porque, assim, é muito interessante. E eu fiz o teste e foi assim, veio muita coisa que a gente já esperava, né, Carlinha? E veio muita coisa surpreendente, né? Então, por exemplo, eu até dividi aqui, gente, em 4 pontos. Um que é histórico familiar, então coisas que veio no meu teste genético que realmente bate com o histórico familiar da minha família. Alimentação e exercício físico, né, que é a nossa parte fitness. Um que não bateu, né? E a gente vai explicar direitinho o que não bateu e por que não bateu e o que eu descobri com isso, que foi muito legal. E algumas curiosidades e coisas que bateram muito, né? Então, assim, por exemplo, de histórico familiar, no meu teste genético deu que eu tenho uma tendência à calvície, tendência a doenças cardiovasculares, que isso tem na família da minha mãe. A calvície, a minha avó paterna, desde que eu me lembro dela, ela tinha bem pouco cabelinho, quase carequinha, né, no final da vida dela. Doenças, eu tenho uma predisposição para doenças intestinais e a minha mãe tem diverticulite. E realmente, assim, uma das minhas maiores questões, né, Carinha, sempre foi meu intestino, que ele é meio instável, né, é meio difícil. Deu tendência à miopia, meu irmão tem miopia desde pequeno, eu não tenho, eu comecei a usar óculos agora, mas é uma coisa que eu tenho que ficar atenta, que eu tô vendo que tá piorando a minha visão. E deu também, gente, muito legal a parte de longevidade, que eu não tenho uma predisposição a ter muitas rugas. E eu até outro dia mandei para a Carinha a foto do meu tio, que tem mais de 70 anos, não tem uma epigenética nada boa, e ele não tem quase nada de rugas. Meu pai também, todo mundo fala que ele aparenta ser mais jovem. Então, assim, várias coisas bateram muito com o histórico da minha família. Inclusive, tem uma parte, gente, que é muito legal, que fala da ancestralidade, né, da linhagem materna. E eu fui pesquisar, deu lá que eu tenho origem na Península Ibérica. Aí eu fui pesquisar que realmente é Portugal, e a família da minha mãe é descendente de português. Enfim, sobre isso são mais curiosidades assim do histórico familiar e coisas, né, gente, que dessas partes de doenças que eu tenho que ficar atenta. E da alimentação, deu que eu me dou bem com todos os tipos de estratégias alimentares, que eu consigo emagrecer com todas essas estratégias alimentares, menos de uma dieta vegetariana. Então, isso bateu muito, o que deu também lá que eu me dou bem com gordura e proteína. Acho que por isso que eu me adaptei tão bem com a estratégia low carb. Então, assim, a primeira vez que eu consegui emagrecer foi com low carb e high fat. Mas deu que eu também consegui emagrecer com outras. E realmente, assim, eu emagreci com low carb e high fat. Aí teve uma época que eu queria perder uns quilinhos e a nutricionista que me acompanhava na época falou assim, Mari, vamos tentar uma coisa diferente. Aí eu fiz uma dieta bem fitness, assim, com poucas calorias, pouca gordura, pouco tudo. E respondi super bem essa dieta também. Então, assim, o fato de eu ter me dado melhor com a low carb e high fat não foi uma questão genética, mas foi uma questão mais, acho que, comportamental, né? Que foi uma dieta que eu me adaptei melhor, que era mais palatável e tal. Sobre dieta, acho que era isso, né, Carlinha? Agora deixa eu fazer as observações. Olha como é interessante. O que a Mari falou sobre ela não, no mapeamento genético dela mostra que ela não se dá bem com dietas do estilo vegetariano, né? Que eu já faço. O interessante desse mapeamento genético são mais de 10 painéis. Aí, assim, a pessoa recebe os painéis separados. E eu, Carlinha, né, eu vou analisar e vou fazer ligações entre eles. Que ela falando, aqui na minha cabeça já estava vindo várias ideias. A questão dela não se dar bem com dieta vegetariana já está interligada com a questão intestinal dela. Geralmente, estratégias vegetarianas têm muitos crus, vegetais crus, que são de digestão. Feijão. Oi? Os grãos, né? Os Pronto. leguminosos. A, Não sobre leguminosos. os grãos no geral. Então, tudo aí já está interligado. Ela já tem esse elo fraco dela, que é a parte intestinal, que já vinha mostrando, a mãe dela tem diverticulite e tudo. E sempre foi uma reclamação da Mari, né? Come alguma coisa, fica inchada, problema de ir ao banheiro mesmo. Ai, meu Deus, ela caiu. Que susto! Voltou, gente. Ela Mas não, escutou. esse povo tá esperto.
Mas sim, e aí eu já interliguei com isso, né? Por conta disso, porque atrapalha a digestão dela, que já é um elo fraco. A estratégia vegetariana não é interessante para ela para emagrecimento, porque quando a gente não está digerindo bem, a gente não consegue emagrecer, né? Olha que Uhum. interessante. É muito. E a parte também que a gente estava falando, né? Que ela se deu bem com outras estratégias mais tradicionais, com pouca caloria, com pouca gordura, e são dietas geralmente o quê? Pouco palatáveis. Gordura geralmente dá aquele gostinho especial na dieta da gente. E no mapeamento dela mostra também que ela tem uma predisposição para estar petiscando, uma vontadinha de comer. O que é que a gente petisca? A gente petisca frango com batata doce? Não, petisco com queijinho, uma azeitonazinha e essas coisas. E assim, hoje até que eu tô mais de boa, mas eu era assim, enlouquecida por queijo desde criança. Então, quando eu achei uma dieta que pode queijo, gente, foi o amor da minha vida. Exatamente. E outra coisa maravilhosa, tu não tem nenhuma predisposição para desenvolver nem a intolerância à lactose e nem a proteína do leite. Então você não é uma pessoa que deve ficar preocupada em estar consumindo queijo, por exemplo. Né? Então isso é bem também, bateu certinho com a tua genética. Igual você falou, se eu exagerar no leite, então, por exemplo, esse final de semana eu tomei um sorvete na bate de latte, eu já achei que já deu uma inchada. Então, tipo, sorvete, milkshake, leite mesmo, já dá um pouquinho, mas só se eu exagerar. Se eu comer, se for em pouca quantidade, não. Você ia falar mais alguma coisa? Não, da dieta era basicamente isso. Eu ia fazer a ligação do intestino com a dieta vegetariana, né, que é interessante, Uhum. e essa questão também de você não ter a predisposição aos lácteos. Mas eu lembrei de uma coisa muito interessante que deu no meu teste genético, que eu até ia falar depois na parte do não bateu, mas como a gente já está falando de dieta, eu vou falar agora, que é a questão que no meu teste genético diz que eu tenho uma predisposição ao consumo aumentado de açúcares. É, Só que isso foi uma coisa que a gente estranhou, porque eu nunca tive problema com doce. Eu nunca sou aquela pessoa louca por doce. Vocês nunca vão me ouvir falar, meu problema é o doce. Nunca fui assim. E aí que entra a epigenética, né? Que é o quê? É o ambiente, o comportamento. A minha mãe, gente, quando eu era criança, apesar de ter sido aquela criança que quase, como todo mundo da minha idade, tomou Nescau, Danoninho, né? A gente não tinha, né, comia essas coisas com açúcar. A minha mãe nunca. A minha casa nunca foi aquela casa que tinha um pote de bolacha e um pote de doce, bala para pegar à vontade. Nunca, entendeu? A minha mãe comprava na compra do mês 2 pacotes de bolacha recheada e não comia eu inteiro, não. Tipo, a gente comia assim para dividir. E era até engraçado que minha mãe ensinava que quando eu fosse na casa de alguém e alguém me oferecesse uma bolacha, era que eu pegar só uma. Então, eu lembro, eu nunca mais esqueço. Um dia eu fui na casa de uma amiga dela e ela veio com a pote de bolacha, eu peguei uma, aí a mulher com o pote, assim, tipo, que tá acostumada com as crianças, né? Então, assim, pra vocês verem como que o comportamento, né, o hábito, que foi uma coisa que eu tive desde criança, que não foi radical, porque eu comia sim, né, só que era de forma esporádica, fez com que eu não desenvolvesse isso, essa questão de ser louca por carboidrato, por açúcar. Então, é, aí que entra a questão da epigenética, que não é tudo, não é. O que a gente vai querer deixar claro para vocês aqui é que, tipo assim, não dá para botar a culpa e nem toda na genética, nem do que é, como que eu falo, nem do que é bom, né? Não dá para contar com a genética, é. né? Acho que é essa palavra, não dá para contar totalmente com a genética, minha genética é boa, então, e nem colocar toda a culpa na minha genética é ruim para isso, então é assim, né? Não é desse jeito. E ó, olha o que é interessante nessa parte também. Quando mostra aqui no mapeamento genético da Mari que ela tem uma vontade, um desejo aumentado para o consumo de doces. E ela, desde pequena, não foi estimulada a isso, o que é que a gente diz? Que esse gene ele está silenciado. E por esse gene estar silenciado, ela não passa para a prole dela. Quando a Mari engravidar e tiver um neném, se esse gene ainda estiver silenciado, ele não vai ter essa predisposição que ela tem. Por isso que é legal também, quando a gente faz esse mapeamento genético, um casal, por exemplo, que está pretendendo engravidar.
Eu vou até dar um exemplo aqui de uma família que eu estava fazendo o estudo do mapeamento genético deles três. Fez o pai, a mãe e o filho. O pai tinha uma doença, tá? Que essas doenças geralmente é uma doença de infância. Mas nele não, ele adquiriu na fase adulta, tá? Presta atenção, o pai adquiriu essa doença na fase adulta. Não tem na genética dele que ele tinha essa predisposição, tá? Ele desenvolveu por conta da epigenética. A mãe não tem também predisposição na genética e nem tem a doença desenvolvida. Mas o filho nasceu já com a genética para essa doença. Mesmo sem os pais terem na genética, o pai adquiriu pela epigenética, mas ele passou para a genética do filho. Vocês entendem a importância disso, por exemplo? Você teve lá acesso ao seu mapeamento genético. Você viu que você tem predisposições que você não gostaria de passar para o seu filho, por exemplo. Eu passei todas as minhas mazelas para o meu bebê, tadinho. Até hoje ele sofre, né, com esse problema de resistência à insulina. Ele é magro, ele não come, já tem que fazer dieta desde sempre, porque eu passei, através, né, da genética para ele, toda essa genética de doenças metabólicas, tireoide, tudo. Então ele tem que cuidar mais ainda da epigenética dele para ele não deixar aflorar nada disso e não passar para a prole dele. Que dá pra gente interromper aí essa onda de ficar passando genes ruins. Eu não gosto de falar genes ruins, porque não é ruim, é porque aconteceu e pela epigenética, pelo nosso estilo de vida, a gente consegue modular e controlar isso para que não venha à tona. Uhum. Bom, sobre alimentação, acho que era isso. E aí veio a parte de exercício físico, de físico, né? O painel físico, né? Não é só sobre exercício. E no painel físico deu que eu tenho facilidade para ganhar massa magra e tenho uma dificuldade, qual que seria? Uma dificuldade com o meu cardiovascular não é muito bom. E isso é muito verdade, gente, porque assim, eu não sou forte, né? Porque não faço dieta e nem treino, né, para ter aquela hipertrofia. Mas eu sinto que quando eu capricho mais na musculação, que eu respondo bem e que apesar de eu não ter um treino muito intenso, né, para ganho de massa magra, mesmo assim eu tenho meus musclinhos aqui. Também. E sabe o que eu lembrei quando eu olhei esse teu mapeamento? Tu lembra que disse assim, Carlinha, eu não sei se eu tô ficando doido, mas eu percebo que eu fiz assim a semana direitinho de treino, eu já tô me achando mais musculosa. Tu lembra que tu falava isso? Pois tá na sua... Quando eu pego o filme no treino, eu sinto que meu corpo muda, ele responde rápido, assim, eu me sinto muito mais tônus muscular. E o cardio respiratório, meu cardio é péssimo, gente. Tanto que eu sempre falo, eu acho chiquérrimo correr, mas não parece que eu não fui feita para isso. Eu sei que tudo é treinável, né? Eu tenho que treinar mais o cardiovascular, mas realmente também é difícil, sabe? Eu corro um pouquinho, já fico ofegante. E eu acho que isso me atrapalha até no meu treino de força, porque às vezes no treino de força a gente precisa dessa capacidade também. E se eu faço assim um agachamento muito intenso, uma passada, eu já fico, sabe? Eu sinto essa dificuldade, então isso bateu muito também. Na parte de físico, deu que eu não tenho predisposição a acúmulo de gordura, né, Carlinhos? Não tem facilidade para acúmulo de gordura. Gente, o painel dela, assim, de físico é todo maravilhoso. O único ponto mesmo é esse da energia, né, do desempenho cardiovascular, cardiorrespiratório. Ela cansa antes do que a maioria das pessoas e a recuperação dela é mais lenta para voltar. Ela fica esbaforida muito rapidamente. Aí, o que fazer com a informação dessa, por exemplo, no caso da Mari? Ela, munida de uma informação dessa, ela não precisa se acabar na academia, puxa ferro, para ter porque o resultado que ela quer é ser torneada. Ela não quer subir num palco para competir, wellness, biquíni, nada disso. Ela quer ter um corpinho torneado. Então, para ela, eu que vivia jogando na cara dela, tu treina muito fofo, tem que treinar direito. A Carinha só faz isso comigo, tá? Eu fui escutar hoje, porque assim, até para explicar para as pessoas, né? A Carinha, ela pede o teste genético, aí chega todos esses painéis, que é um mundaréu de informação,
E a Karine, ela pega e faz vários áudios explicando cada painel. Aí hoje eu fui, né, escutar para fazer as anotações para live. Era só bullying em cima de mim, gente. É por isso que esse treino fofo seu aí dá certo, viu? É por isso que não sei o quê. Ó, você tem metabolização do álcool, mas também não vai exagerar, hein? Gente, só Carol. Exatamente, porque é isso mesmo, ela treina fofo e ela tem resultado. Aceita que dói, Carolina, porque é isso. Mas o que fazer numa informação dessa? A capacidade cardiovascular não é boa, entendeu? Aí eu fico. É por isso que o treino é fofo. Ela não precisa se esforçar além do que ela já se esforça para musculação, porque já dá resultado, mas ela precisa fazer o cardiozinho dela, porque é uma coisa que muita gente poderia olhar o biotipo da Mari. A Mari é magrinha, ela é longilínea, e pode ser que algum profissional já tenha dito que não precisa fazer cardio, porque ela já é muito magra, não precisa perder gordura. Mas o cardio para ela não é para emagrecimento, para perder gordura, é para melhorar justamente essa energia cardiovascular dela, que vai ajudar no treino. E energia cardiovascular, gente, é importante para a saúde do coração, que ela deu uma predisposiçãozinha para doenças coronarianas, que ela explicou, já é de família, uma coisa. Então, o cardiovascular, o exercício cardiovascular, vai muito além do emagrecimento. Então, para ela é interessante ela colocar na rotina dela 2, 3 vezes por semana algum exercício aeróbico, não para emagrecimento, para saúde mesmo. Mas aí precisa ser intenso? Não precisa ser intenso. Inclusive aquele em jejum que a gente faz ali caminhando na beira-mar, o importante é que tenha constância. Outra coisa que seria muito bom para ti seria HIIT. HIIT porque é rapidinho ali e tal, faz um tempinho, nos dias de correria, né? Mas esses que você faz constantemente em jejum, por exemplo, ele já tá de bom tamanho para ti. Coisa também foi que eu me dou bem com exercícios de força e explosão, né? Que você até falou que para mim seria bom o CrossFit. Por isso que eu falei do HIIT também, porque o HIIT, como é muito explosão, também você se daria bem. E é rapidinho, 5, 6 minutos você faz um HIIT. Mas ia ser sofrido pra ti, porque você chega na sua zona, né? Não faço, porque É bem sofrido. Quando eu tento ir um pouquinho além já, mas vou melhorar. E bom, o que mais? E teve uma coisa muito legal, gente, que eu, por um período, né, eu tenho, deu no meu painel também, que eu tenho uma tendência a desenvolver transtorno de ansiedade. E, gente, desde que eu sou criança, eu sou muito ansiosa. Então, eu sou aquela pessoa que eu lembro que quando eu era criança, né, eu sou do interior de São Paulo. Então, quando a gente ia pra praia, Ubatuba, né, que era a viagem, que a gente ficava esperando. Quem não mora da praia, criança ainda é louca pra ir pra praia. Gente, eu não dormia, né, de ansiedade, porque no dia seguinte a gente ia viajar, eu não dormia. Então, eu sempre fui muito ansiosa, desde pequena. Eu sou muito ansiosa e é uma ansiedade, assim, natural, entendeu? Eu não preciso de um motivo para estar ansiosa. Tá acontecendo uma coisa ruim, eu tô ansiosa. Não, eu fico ansiosa só de pensar o que eu tenho que fazer amanhã. E aí, por isso, aí que acontece, né? Então, eu tenho essa característica ansiosa. E a gente achava que eu era sensível à cafeína, porque eu gosto muito de tomar café. Então, a gente achava que o café que me deixava ansiosa, eu não parava de tomar café. E, na verdade, no meu teste genético, deu que eu metabolizo bem a cafeína. Né? Que o café, para mim, não é um problema. E eu percebi, assim, sabe, que às vezes, mesmo quando às vezes eu tava viajando e tal, às vezes igual quando eu volto pra casa dos meus pais, às vezes eu tomava café às 7 horas da noite e eu dormia super bem, né? E eu não me sentia ansiosa, então realmente era a ansiedade é porque eu sou ansiosa mesmo e não era culpa do café, entendeu? Outra coisa que... Você quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Eu ia comentar da cafeína, o que é interessante, que é o que a gente deve prestar atenção também no mapeamento genético de pessoas que metabolizam bem, tanto o café, como o álcool, como a nicotina, porque no mapeamento mostra isso tudo, tá? Meu Deus. Deu que ela metaboliza muito bem todos os três. Ela não tem predisposição para desenvolver vício em nicotina nem em álcool e ela metaboliza muito bem a cafeína e o álcool. Ou seja, essas substâncias entram no organismo dela e saem rapidamente. Então, o que é que pode acontecer? Quando entra e sai muito rapidamente, a pessoa acha que pode beber muito café, pode beber muito álcool. Estou metabolizando bem, mas é aí que mora o risco.
a tal da epigenética. Sabe, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É mais ou menos por aí. Mesmo ela não tendo essa predisposição, são substâncias que são nocivas, né? Álcool, nicotina, cafeína em excesso. Então, assim, ela tem essa tranquilidade de saber que essas substâncias não estão gatilhando a ansiedade dela, ok, mas é para não exagerar, é para receber essas informações com parcimônia. Até porque, apesar disso, se eu percebo que quando eu tomo um pouco a mais de café, eu não durmo tão bem, né? Pois Sempre. é. E as pessoas não têm noção disso. Tem gente que acha, igual, né, eu, que metaboliza bem o café, e aí por isso que pode tomar café tarde, pode tomar vários cafés, aí chega à noite não dorme, né? E aí, na verdade, o que acontece? A pessoa, ela dorme, só que ela acorda se sentindo cansada e não se liga que foi por causa do café, porque na verdade ela dormiu, entendeu? A minha sogra é bem assim, ela toma café no jantar dela, às vezes ela janta 8 horas da noite e ela toma um balde de café, sabe essas xícaras grandes? Ela enche. Ela, não, mas isso aqui não atrapalha meu sono não, já já eu tô ali dormindo. Mas ela acorda super cansada, ela acorda segurando nas paredes assim, ó. Sabe aquela pessoa que acordou, mas não acordou? Eu tenho certeza que é esse excesso de café que ela toma, mas é teimosa. A minha mãe também, ela toma café, lá em casa eles tomam café 6 horas da tarde, 7 horas. Aí depois, não consigo dormir. Não é para fazer isso, tá? Mesmo vocês metabolizando bem a cafeína, evitem tomar café. Eu não gosto de tomar café. Depois das 4 horas da tarde, eu acho que a pessoa já não deveria mais se expor à cafeína. Eu também. Se eu tiver, assim, muito num dia que eu vou precisar estudar, que eu vou falar disso daqui a pouco também, aí às vezes eu tomo até 5. Mas, assim, sendo ousada já. Eu prefiro tomar até umas 3, 4. E outra coisa, aí, gente, agora vamos falar de coisas algumas curiosidades e coisas que bateram muito, né? Então, até essa questão de estudar. Eu sou uma pessoa muito diurna. Então, tudo eu faço melhor de manhã. Tudo. Então, tipo, limpar a casa, é, treinar, principalmente, gente, estudar, me concentrar. De manhã, para mim, é um horário nobre, assim. Então, assim, se eu precisar, tipo, eu preciso estudar, preciso terminar esse trabalho aqui, é de manhã, entendeu? À tarde, eu já tenho uma dificuldade ali, mas às vezes eu consigo. E à noite também é muito difícil. Isso era uma coisa que eu me cobrava, entendeu? Porque, assim, chegava à tarde, eu não conseguia estudar, não conseguia render, eu ficava me sentindo mal. Chegava à noite, gente, à noite, sério, também é muito difícil eu estudar à noite, mas é muito. Ontem mesmo eu tava querendo terminar umas coisas. Aí, gente, sério, eu sentei no computador assim e eu, nossa, não consigo usar. E eu ficava me sentindo mal com isso, porque eu falava que a gente vê, né, a galera, hoje em dia todo mundo é mega produtivo, né, das 5 da manhã até as 11 da noite, né? Estude enquanto eles E, dormem. né? Ai, morri. E aí eu me sentia mal, eu falava assim, gente, eu sou preguiçosa, eu sou fraca, eu não consigo me concentrar e, né, eu me sentia mal com isso. Então, assim, saber que, na verdade, isso é genético, lógico que eu não vou ficar enrolando e colocando a culpa nisso, né? O dia que eu tiver que fazer à noite, eu faço. Mas saber isso me ajuda a priorizar. Então, assim, tem dias que, por exemplo, eu gostaria muito de treinar de manhã, só que eu tô treinando à tarde porque eu sei que de manhã é o horário que eu vou estudar, que é o que eu tô precisando mais agora, que é a minha prioridade. Então, aí isso ajuda você até a organizar a sua rotina e otimizar o seu trabalho, seus estudos, o que você vai fazer. E até o contrário também, né, Carlinha? Porque tem pessoas que são mais. Não é noturna que fala, né? É vespertina. É noturna. O meu deu que eu sou mais noturna. E a gente até comentou que é engraçado isso, vocês devem ter percebido. Eu faço vários cursos, né? E a maioria dos meus cursos são à noite. E a Mari até comentou, mas deu certo. Porque eu fiquei, gente, deu que eu sou noturna, que estranho. Eu achei estranho, porque eu durmo cedo, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que é que acontece? A Mari é uma pessoa mais diurna. Então, ela consegue se concentrar melhor, ela consegue performar melhor durante o dia. Foi entardecendo, anoitecendo, o ideal é ela colocar tarefas mais mecânicas, que ela não tenha que pensar muito, tipo,
lavar uma louça, fazer coisas das quais ela não tem que pensar muito, que não exija muito de energia mental dela. Ela deixa isso para amanhã. Já eu, de manhã, se você perguntar o meu nome, eu não sei dizer meu nome. Eu acordo toda estabanada. Pela manhã, eu preciso fazer coisas mais mecânicas, que eu não preciso pensar muito. Mas vai ali, passa de meio-dia, eu entro no modo turbo para estudar, para atender, para fazer reunião. É o contrário. Então é isso. A gente munida de uma informação dessa, a gente se programa para deixar coisas, eu no caso, que eu sou mais noturno, deixar coisas mais importantes ali para tarde, começo da noite, mas continuando respeitando o ciclo circadiano, dormindo cedo para acordar cedo, não é porque eu sou noturna que eu posso passar a madrugada estudando, por exemplo. As pessoas acham que confundem, né? Porque nenhum de nós somos noturnos, porque se a gente fosse noturno de virar madrugada, porque se nós fôssemos noturnos, nós teríamos visão noturna, né? Exato. Então, porque os bichos que são noturnos, eles enxergam à noite. A gente não enxerga à noite porque a gente é diurno. Mas é que são pessoas que, né, como a Carlinha explicou, que conseguem, né, se concentrar, né, mais à noite, não de madrugada. Exatamente. E bateu certinho, né? O teu realmente, tu já tinha percebido isso, que à noite você não consegue se concentrar e tá tudo bem. Foi só se reorganizar para fazer as coisas mais de manhã. E eu a mesma coisa, eu sempre ficava, por que que eu sou tão preguiçosa de manhã? Por que que eu não consigo? Tá tudo explicado na nossa genética. E eu vi a Carlinha fazendo os cursos dela à noite e falou assim, gente, eu sou muito lerda mesmo, né? Eu sou muito preguiçosa, nossa, eu preciso melhorar. Porque olha só, a Carlinha tá lá assistindo 3 aulas à noite, Clube do Livro, Clube da Leitura, coisa não sei o quê. E, gente, à noite eu fico assim, tipo, vai acabar a live aqui? Nossa, eu fico, nossa, eu fico morrendo. E não é porque eu durmo cedo, não, eu durmo até mais, eu durmo tarde. Mas eu fico querendo ficar mais de boinha, assim, sabe? E até porque quando eu forço, eu já atrapalho meu sono. Outra coisa que a gente ia falar também, quanto tempo de live nós estamos já? Meia hora? Minutos. É, meia hora. Outra coisa que eu ia falar é sobre o sono, né? Que isso era uma coisa que me pegava muito também, gente. Teve uma época que meu sono era horrível e agora eu percebo que é por causa que a causa era a ansiedade, né? Por isso que meu sono era ruim. E só que eu sempre dormi pouco. Depois meu sono foi melhorando, eu fui mudando algumas coisas e meu sono foi melhorando, só que eu nunca. Gente, meu sono, ó, se eu dormir 5 horas, para mim é suficiente, 5, 6 horas. E aí, e como eu tive esse período com dificuldade de dormir, eu comecei a pesquisar muito sobre sono, né? Com médicos, com nutricionistas, com especialistas em terapia do sono. Até cheguei aí no médico do sono. E aí eles falavam que não, que tem que dormir 8 horas, 7 horas, porque 1 hora a conta chega e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E não, né? E para mim, e meu marido falava para mim, ele falava assim, você dorme bem, é que meu sono não é intenso também, então realmente eu não tenho aquele sono intenso. Eu durmo, eu dou uma apagada. Se meu marido fala que eu apago total, 1 hora, 2 horas, 3 horas, aí depois eu já fico meio que acordando. Então, isso é da minha genética. E aí que entra também que eu relacionei. O meu pai é assim. O meu pai sempre acordou muito cedo. Então, meu pai também é diurno. Meu pai acorda às 4h30 da manhã, sem precisar. E ele dorme pouco também. Aí ele faz uma coisa que eu acho errado, que ele dorme um pouco à tarde. Ele dorme, ele acorda mega cedo, aí, olha só, aí à tarde ele também não tem vontade de fazer nada. A genética deve ser muito parecida com a À tua. tarde ele quer tirar a soneca dele, agora que ele aposentou, à tarde ele quer tirar a soneca dele. Entendeu? À tarde ele só fica acordado à tarde se tiver um churrasquinho, uma cervejinha, aí ele fica. Mas se não, então assim, eu acho que eu sou muito igual ao meu pai nisso, porque ele também sempre foi de manhã, ativão e tal, e à tarde sempre, se pudesse, sempre que tivesse oportunidade, à tarde ele tirava a soneca dele, ele já não estava muito afim de fazer nada, não. Diferente
da minha genética. A minha genética deu que eu preciso ter mais horas de sono realmente. Isso é tão comprovado. Gente, a Mari dorme 4, 5 horas e ela acorda ali no modo turbo. Quem acompanha ela Resolvendo a vida. resolvendo a vida, ela até queria que as coisas abrissem 5 horas da manhã para ela já ir resolver e tal. Agora, eu acordo também bem disposta, mas se eu dormir as minhas 8 horinhas, se eu dormir menos que isso, eu já fico assim, nossa, derrubaram a Mari. Eu já fico assim, sabe? Não presto pra nada. Então, eu preciso de mais horas de sono e o meu sono é mais intenso. Eu não acordo com tanta facilidade. Já a Mari, ela não tem o sono intenso. Qualquer barulhinho, qualquer movimentação, ela já acorda mais rápido, sabe? Que também não é o meu caso. Deixa eu convidar ela aqui de novo, que ela caiu igual a Mari. A Carol também caiu na live dela. Pronto, voltou. Não é essa que eu fiz, eu fui mexer alguma coisa, que aí eu meio que virei a tela. Ah, Mas você continuou, só eu caí. eu continuei. Ah, você não teve que entrar de novo. Mas eu tava escutando o que você estava falando. Tava, né? Tava. Mas enfim, voltamos. Outra, você ia falar mais alguma coisa sobre sono? Não, eu estava explicando justamente isso, que eu preciso de um sono, mais horas de sono, e o meu é intenso. Eu pode dar um tiro do meu lado e eu não acordo. Já no teu caso, uma respiraçãozinha mais alta já te acorda, né? Já, demais. Qualquer coisa eu acordo. E engraçado, às vezes quando eu tento me forçar a dormir um pouco mais, parece que é pior. Parece que no outro dia eu fico mais lenta e mais cansada, sabe? Às vezes eu tô muito cansada de dormir mais cedo, aí é um saco, gente. Às vezes eu tô muito cansada, eu tenho que ficar enrolando para dar uma certa hora para eu dormir, porque se eu dormir muito cedo, tipo assim, às vezes eu, né, tô extremamente cansada após uma viagem e tal. Se eu dormir, sei lá, 9 horas, gente, vai dar meia-noite, uma hora, eu vou estar acordadíssima. Pois Então eu tenho que ficar um saco às vezes, porque aí pensa, eu não tenho uma boa concentração à noite, né? Aí às vezes eu tô com sono, só que eu não posso dormir porque senão eu vou acordar logo. Aí eu fico chata, eu fico insuportável, porque assim, eu não quero fazer nada. Eu não quero nem olhar Instagram, eu não quero assistir filme. Eu quero, sei lá, ficar quieta, esperando a minha hora de dormir. pois é. Gente, olha como é importante esse tipo de informação. A gente sabendo disso, parou a noia da Mari de querer ficar seguindo a receita de bolo. Porque se você for prestar atenção em todos os profissionais hoje que falam de sono, eles estão sempre batendo nessa mesma tecla. De que tem que dormir 8 horas por dia. Não é, gente. Não é todo mundo que precisa dormir as 8 horas por dia para ficar bem. E eu ainda digo mais. Tem gente que se dormir 8 horas ou mais vai, na verdade, se prejudicar. Como a Mari disse, ela não se sente bem quando ela dorme demais, ela fica mais lenta. Já no meu caso é o contrário, se eu dormir de menos, que eu fico mais lenta. Então, eu não posso tentar me adequar para a realidade dela para tipo aproveitar mais tempo, eu vou dormir menos porque para super aproveitar o tempo, porque eu sei que a minha genética não permite isso. E ela do mesmo jeito, só que o contrário. Não adianta ela ficar querendo se forçar a dormir mais. Não faz sentido isso. A Carol tá falando aqui que ela é igual eu. Sabe uma coisa que eu percebo nos mapeamentos genéticos que eu vejo? Todo mundo que tem esse gene para ansiedade tem essa necessidade de menos horas de sono. Deve estar uma coisa meio que interligada à outra. Todo mundo que dá alteração. Faz sentido, né? Porque a gente fica ansiosa, a gente precisa de mais tempo pra. Exatamente. Aí vocês precisam dormir menos para passar mais tempo ansiosa durante acordada. Aí isso é uma coisa que é um problema, assim, porque aí como eu desperto no meio da noite, aí no que eu desperto, gente, na minha cabeça já vem assim, ó, mil coisas já. Que eu tenho que fazer, que não sei o que, não sei o que. Aí pronto, é que eu não durmo mesmo. Olhando aqui a nossa genética para fome emocional, né? Deixa eu virar aqui a câmera para mostrar para vocês como é legal. Esse aqui é o meu, tá? Aqui, ó, Ana Carla. Fome emocional, né? O meu aqui deu predisposição para apresentar fome emocional. O meu FTO é AT. Eu ainda não sou tão. A minha fome emocional não é tão forte. A da Mari, ó, é TT. Ou seja, ela não tem. Ela é
e homozigose para sem predisposição para apresentar fome emocional. Ó. Então, sabe aquela pessoa que quando tá triste come, quando tá feliz come? Não é o caso da Mari. Ela come porque ela sabe que tem que se nutrir e tal. Diferente de quem tem um FTO, né, em heterozigose, assim, já qualquer coisinha já quer dar aquela comidinha para se sentir melhor e tal. Eu, quando tenho fome emocional, nunca tive. Só que aí, por outro lado, né, a gente acha que, então é bom. Mas não, assim, quando eu tô ansiosa, triste, alguma coisa, mas principalmente ansiosa, parece que eu desconto em mim mesma, entendeu? Então, tipo assim, aí eu realmente tenho insônia mesmo, eu tenho disfunção da TM, aí eu fico com esse apertamento. Foi uma coisa que a época que eu fiquei ansiosa, que eu fiquei, foi muito ruim pra mim também, que aí me dava essas crises da disfunção da TM. Então, tudo tem o lado bom e o lado ruim, né? Então não quer dizer que se eu não tenho fome emocional, que eu não desconte em outra coisa, entendeu? Às vezes me dá vontade de beber. Aí já vem o teu gene da ansiedade, né? Que já leva para outros. Deu uma travadinha no seu. Essa parte já é o teu gene da ansiedade, né? Que você não desconta, mas é que você fica se cobrando muito. Olha, gente, esse outro aqui que eu vou mostrar para vocês como é legal. Deixa eu virar a câmera de novo. Esse aqui é o da obesidade, tá? Gente, quem é esse aqui? Esse é o da Mari, ó, para obesidade. Menos predisposição para obesidade. O FTO dela aqui é CC, ó. Ela não tem nenhuma predisposição para obesidade. Já a titia Carlinha, maior predisposição à obesidade, viu? Você tá travando um pouco. Tá travando? Tá travando um pouco, seu. Deixa eu ver se agora vai. Destravou? Vou continuar falando aqui para ver se deu uma destravada. Esse aqui é o meu. O meu deu uma predisposição para obesidade TT e homozigose. Bem forte para obesidade. Já o da Mari, ó, menos predisposição à obesidade. O dela é CC. Então, ela é muito forte. A família não tem. A gente não tem histórico de obesidade. Muito legal. Inclusive, a Mari estava mostrando essa foto, né, justamente da época que ela estava com a epigenética bem bagunçada. Aí ela não teve genética para obesidade, ela estava com sobrepeso, estava com gordura acumulada, né? Gente, é muita gordura terem, olha, eu tenho silicone, né? Eu não tinha peito nem nessa foto, eu tô com peito de tanta gordura que eu tenho. Mas olha que interessante, ó. Mesmo ela estando com a epigenética mais bagunçada, a gente consegue ver nessa foto dela que ela não é aquela obesa, não é aquela gordura, é uma gordura mais acumulada, é aquela pessoa que você vê ali que, né, engordou um pouquinho, mas diferente de quando eu estava gorda. Eu estava toda gorda, né? É muito impressionante, gente. A nossa genética. Mas a epigenética conta e conta valendo, viu? A Carlinha